Pasta 17. Sagas entrecruzadas. Acabara de amanhecer e Eragon estava sentado em sua cama, passando óleo em sua cota de malha, quando um dos arqueiros dos Varden veio até ele e pediu para que curasse sua mulher, que estava sofrendo de um tumor maligno. Mesmo precisando estar no pavilhão de Nazuada em menos de uma hora, Eragon concordou e acompanhou o homem até sua tenda. Eragon encontrou a mulher bastante enfraquecida devido ao inchaço e necessitou de toda a sua habilidade para extrair os insidiosos cirros de seu corpo. O esforço o deixou exausto, mas ficou satisfeito por ter podido salvar a mulher de uma longa e dolorosa morte. Em seguida, Eragon juntou-se novamente a Saphira do lado de fora da tenda do arqueiro e ficou ao lado dela por alguns minutos, massageando os músculos perto da nuca do dragão. Zunindo, Saphira moveu seu rabo sinuoso e contorceu a cabeça e os ombros, de modo que ele pudesse ter um melhor acesso à lisa e metálica parte inferior dela. Enquanto você estava ocupado lá dentro, outros pedintes apareceram em busca de uma audiência com você, mas Blodgar e seus congêneres os espantaram porque seus pedidos não eram urgentes. Foi mesmo? Ele enterrou os dedos embaixo da borda de uma de suas grandes escamas do pescoço e coçou com mais força ainda. Talvez eu devesse emular Nazuada. Como assim? No 6º dia de cada semana, de manhã até a noite, ela disponibiliza uma audiência a todos que desejam trazer solicitações ou contendas para ela. Eu poderia fazer a mesma coisa. Eu gosto da ideia, disse Saphira. Só que você terá de tomar cuidado para não gastar energia demais nos pedidos das pessoas. Nós devemos estar preparados para lutar contra o Império a qualquer momento. Ela empurrou seu pescoço contra a mão dele, zunindo mais alto ainda. Preciso de uma espada, disse Eragon. Então arranje uma. Eragon continuou coçando até que ela se afastou e disse: Você vai se atrasar para o encontro com Nazuada, a menos que corra. Juntos tomaram a direção do centro do acampamento, onde ficava o pavilhão de Nazuada. Como o local não ficava a mais de 400 metros de distância, Saphira caminhou ao lado dele, em vez de voar entre as nuvens, como fizera antes. Mais ou menos uns 60 metros no caminho do pavilhão, encontraram por acaso Ângela, a herbolária. Ela estava ajoelhada entre duas tendas, apontando para um quadrado de couro enrolado à frente de uma rocha achatada. Sobre o couro encontrava-se uma pilha mal arrumada de ossos do tamanho de dedos rotulados com símbolos diferentes em cada faceta. Os artelhos de um dragão com os quais ela lera o futuro de Eragon em terno. À sua frente estava sentada uma mulher alta, de ombros largos. Tinha a pele bronzeada e enrugada, cabelos pretos presos com um fio grosso que lhe caía pelas costas e um rosto que ainda era bonito, apesar das linhas duras que os anos haviam esculpido em volta de sua boca. Usava um vestido de burel que havia sido feito para uma mulher menor. Seus pulsos estavam vários centímetros para fora das mangas. Ela havia amarrado uma faixa de tecido escuro em volta de cada pulso, mas a do pulso esquerdo tinha afrouxado e deslizado em direção ao cotovelo. Eragon viu espessas camadas de cicatrizes onde a faixa deveria estar. Era o tipo de cicatriz que só adquiria quem era constantemente submetido a algemas. Em algum ponto de sua vida, imaginou Eragon, ela havia sido capturada por seus inimigos e lutara até rasgar seus pulsos, a julgar pela aparência das cicatrizes. Ele imaginou se ela havia sido uma criminosa ou uma escrava, e sentiu sua fisionomia obscurecer ao pensar em alguém com tamanha crueldade a ponto de permitir que tal sofrimento acometesse um prisioneiro sob seu controle, mesmo que a própria pessoa houvesse imposto. Perto da mulher encontrava-se um adolescente com um olhar sério que apenas acabara de adquirir o encanto da beleza adulta. Os músculos de seu antebraço eram de uma grossura pouco usual, como se ela fosse aprendiz de um ferreiro ou de um espadachim, o que era altamente improvável para uma garota, independentemente de sua força. Ângela acabara de dizer alguma coisa para a mulher e sua companheira quando Eragon e Saphira pararam atrás da bruxa de cabelos encaracolados. Com um único movimento, juntou os artelhos no quadrado do couro e os enfiou embaixo da faixa amarela em sua cintura. Levantou-se e abriu um resplandecente sorriso na direção de Eragon e Saphira. Gente, vocês dois têm um impecável senso de oportunidade. Sempre aparecem no momento em que a varinha do destino começa a girar.
A varinha do destino? Questionou Eragon. Ela deu de ombros. O quê? Você não vai querer que eu seja brilhante o tempo todo, não é? Nem eu consigo. Ela fez um gesto na direção das duas estranhas que também haviam se levantado e disse: Eragon, você poderia lhes dar sua bênção? Elas passaram por muitos perigos e uma estrada dura ainda as espera. Tenho certeza de que ficariam muito agradecidas com qualquer bênção protetora transmitida por um cavaleiro de dragão. Eragon hesitou. Ele sabia que Ângela raramente usava os ossos de dragão com as pessoas que buscavam os seus serviços, normalmente apenas com aqueles com quem Solembum se dignava falar, já que tal prognóstico não era um falso ato de magia, mas sim uma verdadeira previsão que poderia revelar os mistérios do futuro. O fato de a bruxa ter escolhido fazer isso pela mulher bonita, com a cicatriz nos pulsos, e pela adolescente com os antebraços de um espadachim, lhe indicava que eram pessoas de relevo, pessoas que haviam tido e ainda teriam importantes papéis na formação da futura Lagaésia. Como se para confirmar suas suspeitas, ele enxergou Solembum em sua forma usual de gato, com orelhas grandes e eriçadas à espreita, atrás do canto de uma tenda próxima, observando o ritual com enigmáticos olhos amarelos. Mas, ainda assim, Eragon hesitou, assombrado pela lembrança da primeira e da última bênção que conferia, como por causa de sua relativa falta de familiaridade com a língua antiga, ele distorcer a vida de uma criança inocente. Safira, perguntou ele. Seu rabo chicoteou o ar. Não seja tão relutante. Você aprendeu com seu erro e não voltará a cometê-lo. Por que então você deveria negar sua bênção àqueles que podem se beneficiar dela? Abençoe-os, eu digo, e faça-o corretamente dessa vez. Quais são os nomes? Perguntou ele. Por favor, matador de espectros, disse a mulher alta de cabelos pretos com um pouco de sotaque que ele não conseguia distinguir. Nomes possuem poder, e nós preferimos que os nossos permaneçam desconhecidos. Ela mantinha o ângulo do olhar ligeiramente voltado para baixo, mas seu tom de voz era firme e inflexível. A garota soltou um pequeno arquejo, como se estivesse chocada com a afronta da outra mulher. Eragon assentiu com a cabeça, nem chateado nem surpreso, embora a reticência da mulher houvesse instilado sua curiosidade ainda mais. Ele gostaria de ter sabido os nomes delas, mas não eram essenciais para o que ele estava para realizar. Puxando a luva da mão direita, colocou a palma no meio da testa morna da mulher. Ela recuou ao contato, mas não se afastou. Suas narinas ficaram escancaradas, os cantos da boca afinaram, uma dobra apareceu entre suas sobrancelhas e ele sentiu a tremer como se o seu toque fosse doloroso e ela estivesse lutando contra a ânsia de empurrar seu braço. À distância, Eragon podia distinguir vagamente Blongar à espreita, pronto para atacar a mulher se fosse hostil. Desconcertado pela reação dela, Eragon abriu as barreiras de sua mente, imergiu no fluxo da magia e, com todo o poder da língua antiga, disse: Atragulha ilar taun, onum atra onuais e soclo franhaltor. Ao impregnar a frase com energia, como se estivesse proferindo as palavras de um encanto, assegurou que elas dariam forma ao curso dos eventos e, portanto, melhorariam o quinhão da vida da mulher. Foi cuidadoso em limitar a quantidade de energia que transferiu na bênção, porque a menos que ele colocasse freios, um encanto desse tipo sugaria o seu corpo até absorver toda a sua vitalidade, deixando-o uma concha vazia. Apesar de sua precaução, a queda em sua força foi mais do que ele esperava. Sua visão enfraqueceu e suas pernas ficaram trôpegas e ameaçaram desabar. Um instante depois, recuperou-se. Foi com uma sensação de alívio que retirou sua mão direita da testa da mulher, um sentimento que ela parecia compartilhar com ele, já que deu um passo para trás e esfregou os braços. Parecia uma pessoa tentando limpar seu organismo de alguma substância maligna. Eragon mudou de posição e repetiu o procedimento com a adolescente. O rosto da garota se alargou quando ele lançou o encanto, como se pudesse senti-lo tornando-se parte de seu corpo. Ela fez uma cortesia. Obrigada, matador de espectros. Estamos em dívida com você. Espero que tenha sucesso em derrotar Galbatorix e o Império. Ela se virou para ir embora, mas parou quando Safira bufou e deslizou sobre a cabeça de Eragon e Ângela, de modo a aparecer por cima das duas mulheres. Ela inclinou o pescoço e respirou, antes no rosto da mulher mais velha e depois no rosto da mais jovem.
e projetando seus pensamentos com a força suficiente para superar as mais densas defesas, já que ela e Eragon haviam reparado que a mulher de cabelos pretos possuía uma mente bem blindada, disse: "Boa caçada, ó selvagens! Que ventos favoráveis sempre as acompanhem, que o sol sempre guie seus caminhos, que a caçada seja fácil. E espero que você, Olhos de Lobo, quando encontrar aquele que prendeu suas garras na armadilha, não o mate muito rapidamente." Ambas as mulheres enrijeceram quando Saphira começou a falar. Em seguida, a mais velha bateu com os punhos no peito e disse: "Isso eu não farei, ó bela caçadora." Então curvou-se para Ângela e disse: "Treine com afinco, vidente, cantora de espadas." Com um farfalhar de saias, ela e a adolescente foram embora e logo se perderam de vista no emaranhado de tendas idênticas. "O quê? Nenhuma marca nas testas delas?" Eragon perguntou a Saphira. "Elva era única. Eu não marcarei mais ninguém da mesma maneira. O que aconteceu em Fartendur simplesmente aconteceu. O instinto me guiou. Além disso, não posso explicar." Quando os três estavam andando em direção ao pavilhão de Nazuada, Eragon olhou de relance para Ângela e perguntou: "Quem são elas?" Ela fez uma careta e respondeu: "Peregrinas em suas buscas pessoais." "E isso não é resposta", reclamou ele. "Não tenho o hábito de presentear segredos como se fossem balas de nozes no solstício de inverno, e principalmente quando pertencem a outras pessoas." Ele ficou em silêncio por alguns passos e então disse: "Se alguém se recusa a me fornecer algum pedaço de informação, só me deixa mais determinado a descobrir a verdade. Odeio ser ignorante. Para mim, uma questão não respondida é como um espinho na minha carne que incomoda sempre que eu me mexo, até que eu o arranque. Você tem a minha solidariedade. Por quê? Porque, se é assim, você deve acordar todos os dias em agonia mortal, porque a vida é cheia de questões não respondidas." A uns 12 metros do pavilhão de Nazuada, um contingente de lanceiros marchando no acampamento bloqueava o caminho. Enquanto esperavam que os guerreiros passassem, Eragon tremeu e soprou nas mãos. "Gostaria de ter tempo para uma refeição." "Rápida, como sempre", Ângela disse. "É a magia, não é? Acabou com você." Ele assentiu com a cabeça. A bruxa enfiou a mão em uma das bolsinhas que estavam em sua faixa, puxou um bolinho duro, amarronzado, polvilhado de linhaça brilhante e ofereceu a ele. "Isso aqui vai mantê-lo até o almoço." "O que é isso?" Ela empurrou o alimento, insistindo. "Coma, você vai gostar. Pode confiar em mim." Assim que ele pegou o bolinho oleoso nos dedos dela, ela agarrou o pulso dele com a outra mão e assegurou enquanto inspecionava os calos de 2 centímetros nas juntas. "Muito sagaz da sua parte", disse ela. "São tão feios quanto as verrugas de um sapo, mas quem se importa se eles ajudam a manter a sua pele intacta, não é? Eu gosto muito. Você se inspirou no Ashkudown dos anões." "Nada escapa a você, não é?" perguntou ele. "Deixo escapar. Eu só me preocupo com coisas que existem." Eragon piscou, arrebatado, como sempre ficava pelos truques verbais dela. Ela deu um tapinha em um dos calos com a ponta de uma das suas unhas curtas. "Eu faria em mim também, só que pegaria na lã quando estivesse fiando e tricotando." "Você faz tricô com seu próprio fio?" perguntou ele, surpreso por ela se engajar em algo tão comum. "Claro, é uma maneira maravilhosa de relaxar. Além disso, se eu não fizesse, onde eu conseguiria um suéter com guardas de Develar enfrentando coelhos loucos, tecido em lido em cavoete ao longo do peito ou uma fita pigmentada em amarelo, verde e rosa?" "Coelhos loucos?" Ela mexeu nos cachos espessos. "Você ficaria impressionado com a quantidade de mágicos que morreram depois de terem sido mordidos por coelhos loucos. É muito mais comum do que você pode imaginar." Eragon mirou-a. "Você acha que ela está fazendo uma piada?" perguntou a Saphira. "Pergunte a ela e descubra." Ela só responderia com outra charada. Sem mais lanceiros por perto, Eragon, Saphira e Ângela prosseguiram o caminho até o pavilhão, acompanhados de Solebum, que se juntara a eles sem que Eragon houvesse percebido. Traçando seu caminho entre pilhas de dejetos deixados pelos cavalos do cortejo do rei Orrin, a herbolária disse: "Então me diga, fora sua luta com os Razak, alguma coisa terrivelmente interessante aconteceu durante sua viagem? Você sabe como eu amo ouvir coisas interessantes." Eragon sorriu, pensando nos espíritos que haviam visitado Arya e ele. Entretanto, não queria falar sobre eles, e então resolveu dizer:
Já que você está perguntando, pouquíssimas coisas interessantes aconteceram. Por exemplo, eu conheci um eremita chamado Tenga, que mora nas ruínas de uma torre élfica. Ele possui uma extraordinária biblioteca com 7... Ângela parou tão abruptamente que Eragon continuou caminhando mais alguns passos até perceber e se voltar. A bruxa parecia estupefata, como se houvesse levado um golpe pesado na cabeça. Seguindo ao lado, Solembum encostou-se nas pernas dela e levantou o olhar. Ângela umedeceu os lábios e perguntou: Você... Ela tossiu uma vez. Você tem certeza de que o nome dele era Tenga? Você o conhece? Solembum sibilou e o pelo de suas costas se eriçou. Eragon se afastou do menino gato, ansioso para escapar do alcance de suas garras. Se o conheço? Com um sorriso amargo, Ângela plantou suas mãos sobre a cintura. Se o conheço? Bem, muito mais do que isso. Eu fui aprendiz dele por muitos e desafortunados anos. Eragon jamais teria esperado que Ângela revelasse por livre e espontânea vontade alguma coisa a respeito de seu passado. Ansioso para saber mais, perguntou: Quando você o conheceu? E onde? Muito tempo atrás e muito longe daqui. Contudo, nos separamos de modo desagradável, e eu não o vejo há muitos e muitos anos. Ela franziu o senho. Na verdade, eu imaginava que ele já estivesse morto. Safira então comentou: Já que foi aprendiz de Tenga, você sabe a pergunta que ele está tentando responder? Não faço a menor ideia. Tenga sempre tinha uma pergunta que estava tentando responder. Se conseguisse a resposta, imediatamente escolhia outra e por aí vai. Talvez tenha respondido a umas 100 perguntas desde a última vez que eu o vi, ou quem sabe ainda não esteja rangendo os dentes tentando resolver o mesmo mistério da época que o abandonei. Que era? Se as fases da lua influenciam a quantidade e a qualidade das opalas que formam nas raízes das montanhas Beor, como acreditam fortemente os anões. Mas como alguém poderia provar isso? Objetou Eragon. Ângela deu de ombros. Se existe alguém que poderia provar, esse alguém é Tenga. Ele pode ser desorganizado, mas seu brilhantismo supera isso. Ele é um homem que chuta gatos, disse Solembum, como se a frase resumisse toda a personalidade de Tenga. Então Ângela bateu palmas e disse: Chega, coma seu bolinho, Eragon, e vamos até na zoada. Pasta 18. Reparação. Vocês estão atrasados, disse na zoada quando Eragon e Ângela encontraram lugares nas cadeiras dispostas em semicírculo diante do trono de espaldar alto. Também sentada, lá estavam Elva e sua tutora Greta, a anciã que tinha implorado a Eragon em Fartendur que abençoasse o bebê órfão. Como antes, Safira se deitou do lado de fora do pavilhão e enfiou a cabeça por uma das aberturas para poder participar da reunião. Solembum se enroscou como uma bola ao lado de sua cabeça. Parecia estar num sono profundo, se não fosse por eventuais sacudidas do rabo. Junto com Ângela, Eragon pediu desculpas pelo atraso, e então escutou enquanto Nazoada explicava para Elfo o valor que suas habilidades tinham para os Varden. Como se ela já não soubesse, comentou Eragon com Safira, e lhe rogava que liberasse Eragon da promessa que ele fizera de tentar desfazer os efeitos de sua bênção. Ela declarou compreender que o que estava pedindo era difícil, mas o destino de toda aquela terra estava em jogo, e não valeria a pena sacrificar o próprio bem-estar para ajudar a salvar a Lagaésia das garras malignas de Galbatorix. Foi um discurso magnífico, eloquente, apaixonado e cheio de argumentos que procuravam apelar para os mais nobres sentimentos da criança bruxa. Elva, que estava com o queixinho pontudo pousado nos punhos fechados, levantou a cabeça para falar. Não, um silêncio indignado tomou conta do pavilhão. Passando seu olhar implacável de uma pessoa para outra, ela se explicou. Eragon, Ângela, vocês dois conhecem a sensação de compartilhar os sentimentos e as emoções de outra pessoa quando ela morre. Vocês sabem como é horrível, como é excruciante, como se tem a impressão de que parte de nós desapareceu para sempre. E isso é só para a morte de uma única pessoa. Nenhum de vocês dois precisa suportar essa experiência, menos que queiram, ao passo que eu não tenho escolha a não ser compartilhar de todas elas. Eu sinto todas as mortes ao meu redor. Mesmo neste instante estou sentindo a vida se esvair de Sefton, um dos seus espadachins na zoada, que foi ferido na Campina Ardente. E sei quais palavras poderia dizer a ele que reduziriam o seu pavor da extinção. Seu medo é tamanho que, me faz tremer.
Com um grito incoerente, ela levantou os braços para encobrir o rosto, como se quisesse rechaçar um golpe. Depois prosseguiu. Ah, ele se foi, mas existem outros. Sempre haverá outros. A fila dos mortos não tem fim. O aspecto de zombaria amarga da sua voz ficou mais forte, um arremedo da fala normal de uma criança. Será que a senhora realmente entende, Nazuada, lady caçadora noturna, aquela que gostaria de ser a rainha do mundo? A senhora entende de verdade? Sei de toda a agonia ao meu redor, seja física, seja mental. Sinto-a como se fosse minha, e a magia de Eragon me induz a abrandar o desconforto dos que sofrem sem considerar o custo para mim mesma. E se resisto ao impulso, como estou fazendo nesse exato instante, meu corpo se rebela contra mim, meu estômago se torna ácido, minha cabeça lateja como se um anão estivesse martelando nela, e eu tenho dificuldade para me mexer, ainda mais para pensar. É isso que a senhora desejaria para mim, Nazuada? Noite e dia não tem um momento de descanso que me proteja das aflições do mundo. Desde que Eragon me abençoou, eu não sei de nada a não ser dor e medo, jamais felicidade ou prazer. As coisas que tornam a existência suportável, o lado luminoso da vida, elas me são negadas. Nunca as vejo. Jamais compartilho delas. Somente da escuridão, somente da desgraça combinada de todos os homens, mulheres e crianças no raio de 1 quilômetro que me atinge com a violência de uma tempestade à meia-noite. Essa bênção me privou da oportunidade de ser como outras crianças. Ela forçou meu corpo a amadurecer mais rápido que o normal e a minha mente ainda mais. Eragon pode ser capaz de remover essa minha capacidade medonha e a compulsão que a acompanha, mas não poderá me fazer voltar ao que eu era, nem ao que eu deveria ser, não sem destruir o ser que me tornei. Sou uma aberração, nem criança, nem adulta, condenada para sempre a me manter isolada. Não sou cega, sabiam? Vejo como vocês se encolhem quando me ouvem falar. Ela abanou a cabeça. Não, isso é me pedir demais. Eu não continuarei assim pela senhora, Nazuada, pelos Varden, pela Lagaésia inteira, e nem mesmo por minha mãe querida, se ela ainda estivesse viva. Não vale a pena por nada. Eu também poderia ir morar sozinha para me livrar das aflições dos outros, mas eu não quero viver dessa forma. Não, a única solução é que Eragon tente corrigir o seu erro. Seus lábios se curvaram num sorriso irônico. E se vocês discordarem de mim, se me considerarem egoísta e desprovida de inteligência, ora, então seria recomendável que vocês se lembrassem de que sou pouco mais do que um bebê envolto em coeiros e que ainda não festejei o meu 2º aniversário. Somente tolos esperariam que uma criancinha se martirizasse pelo bem maior. No entanto, criancinha ou não, já tomei minha decisão, e nada que vocês digam me convencerá a mudar de ideia. Quanto a isso, minha vontade é de ferro. Nazuada argumentou um pouco mais com ela, mas como Elva tinha garantido, seu esforço foi em vão. Por fim, Nazuada pediu a Ângela, Eragon e Saphira que interferissem. Ângela se recusou, alegando que não conseguiria falar melhor do que Nazuada e que acreditava ser a decisão de Elva de natureza pessoal. Portanto, deveria ser permitido que a menina agisse como desejasse, sem ser acossada como uma águia por um bando de gaios. Eragon era de opinião semelhante, mas consentiu em dizer algumas palavras. Elva, não posso lhe dizer o que você deve fazer. Só você tem como determinar isso. Mas não rejeite o pedido de Nazuada de imediato. Ela está tentando salvar a todos nós de Galbatorix e precisa do nosso apoio se quisermos ter alguma chance de sucesso. O futuro não aparece para mim, mas creio que seu dom poderia ser a arma perfeita contra Galbatorix. Você poderia prever cada ataque dele, poderia nos dizer exatamente como anular suas proteções, e, acima de tudo, você poderia pressentir em que pontos Galbatorix é vulnerável, onde é mais fraco e o que poderíamos fazer para feri-lo. Cavaleiro, você vai precisar de um discurso melhor do que esse para me fazer mudar de ideia. Não quero fazê-la mudar de ideia, respondeu Eragon. Só quero me certificar de que você tenha pesado bem as implicações de sua decisão e que não esteja sendo por demais apressada. A menina se mexeu sem sair do lugar, mas não respondeu. O que está no seu coração, ó fronte luminosa? Perguntou Saphira então. O que eu disse veio do coração, Saphira, respondeu Elva em voz baixa, sem nenhum indício de maldade. Quaisquer outras palavras seriam redundantes. Se Nazuada se sentiu frustrada com a obstinação de Elva, ela não deixou transparecer, embora sua expressão estivesse séria, como condizia com a conversa.
Não concordo com sua escolha, Elva, mas vamos nos sujeitar a ela, pois está evidente que não conseguimos abalar sua convicção. Suponho que eu não possa censurá-la, já que eu mesma não tenho nenhuma experiência do sofrimento ao qual você está exposta diariamente. E se eu estivesse no seu lugar, é possível que não agisse de modo diferente. Eragon, por favor. Por sugestão dela, Eragon se ajoelhou diante de Elva. Os brilhantes olhos violetas penetraram nele quando ele pôs as mãozinhas da menina entre as suas, bem maiores. Elas pareciam queimar nas dele, como se a criança estivesse com febre. Vai doer, matador de espectros? Perguntou Greta com sua voz de anciã tremendo. Não deveria, mas não sei ao certo. A arte da remoção de encantamentos é muito mais imprecisa do que a de lançá-los. Os magos raramente tentam uma remoção, se é que algum dia chegam a fazê-lo, por causa dos desafios que a empreitada apresenta. Com as rugas do rosto contorcidas de preocupação, Greta afagou a cabeça de Elva. Ah, meu amorzinho, tenha coragem, muita coragem, disse ela aparentemente sem perceber o olhar de irritação que Elva lhe dirigiu. Eragon não deu atenção à interrupção. Elva, escute bem. Há 2 métodos diferentes para romper o encantamento. Um é o mágico que lançou originalmente o encantamento se abrir para a energia que alimenta nossa magia. Essa é a parte que sempre me causou dificuldade, disse Ângela. É por isso que dependo mais de poções, plantas e objetos mágicos em si e por si do que em fórmulas encantórias. Se não se importa, sinto muito, prossiga, disse Ângela com um sorriso no rosto. Tudo bem, resmungou Eragon. Um é o mágico original se abrir. Ou a maga original, acrescentou Ângela. Quer fazer o favor de me deixar terminar? Desculpe. Eragon percebeu que na zoada conteve um sorriso. Ele se abre então para o fluxo de energia no interior do seu corpo e, falando na língua antiga, desdizdam apenas as palavras do encantamento, mas também a intenção por trás delas. Isso pode ser dificílimo, como se pode imaginar. Se o mágico não tiver o propósito exato, acabará alterando o encantamento original em vez de anulá-lo, e com isso teria de desfazer 2 encantamentos entrecruzados. O outro método consiste em lançar um encantamento que anule diretamente os efeitos do encantamento original. Ele não elimina o encantamento original, mas, se executado corretamente, anula seus efeitos. Com sua permissão, é esse o método que pretendo usar. Solução extremamente elegante, proclamou Ângela. Mas quem vai fornecer, diga-me, por favor, o fluxo contínuo de energia necessária para manter esse contra-encantamento? E já que alguém precisa perguntar, o que pode dar errado com esse método em particular? Eragon manteve o olhar fixo em Elva. A energia terá de vir de você, disse ele apertando as mãos da menina nas suas. Não será muita, mas ainda assim reduzirá sua disposição em certo grau. Se eu fizer isso, você nunca será capaz de correr tanto ou levantar tantos pedaços de lenha quanto alguém que não tem um encantamento semelhante escoando sua energia. Por que você não pode fornecer a energia? Perguntou Elva levantando uma sobrancelha. Afinal de contas, você que é o responsável por minha aflição. Eu forneceria, mas quanto mais eu me afastar, para mim mais difícil seria fazer a energia chegar a você. E se eu me afastasse demais, digamos 1,5 km ou talvez um pouco mais, o esforço me mataria. Quanto ao que pode dar errado, o único risco é o de eu criar o contra-encantamento incorretamente e ele não anular a minha bênção por inteiro. Se isso ocorrer, eu simplesmente lançarei outro contra-encantamento. E se esse também for insuficiente? Eragon fez uma pausa antes de responder. Nesse caso, sempre posso recorrer ao primeiro método que expliquei. Eu preferiria evitá-lo, porém, apesar de ele ser o único método para extinguir o encantamento, caso a tentativa dê errado, o que é muito possível, você poderia acabar pior do que está agora. Entendo, disse Elva, fazendo que sim. Então tenho sua permissão para prosseguir? Quando ela mais uma vez abaixou o queixo, Eragon respirou fundo para se preparar. Com os olhos semicerrados por conta da intensidade de sua concentração, começou a falar na língua antiga. Cada palavra saía da sua boca com o peso de uma martelada. Ele teve o cuidado de pronunciar cada sílaba, cada som estranho à sua própria língua, para evitar um acidente potencialmente trágico. O contra-encantamento estava gravado a fogo na sua memória. Eragon tinha passado muitas horas durante a viagem de Elgreen inventando, torturando-se com ele, desafiando a si mesmo para engendrar alternativas melhores, tudo na expectativa do dia em que tentaria compensar o mal que tinha causado a Elva.
Enquanto falava, Safira canalizava sua força para dentro dele, e ele sentia que ela o apoiava e observava de perto, pronta para interferir se percebesse na mente de Eragon que ele estava prestes a deturpar a fórmula encantatória. O contra-encantamento era muito longo e muito complicado, porque Eragon tinha procurado lidar com todas as interpretações razoáveis da sua bênção. Como resultado, passaram-se 5 minutos inteiros antes que ele pronunciasse a última frase, palavra e sílaba. No silêncio que se seguiu, o rosto de Elva se anuviou pela decepção. Eu ainda sinto as pessoas, disse ela. Quem? Perguntou Nazuada, inclinando-se para a frente. A senhora, ele, ela, todo mundo que está sentindo alguma dor. Eles não sumiram. O impulso de ajudar sumiu, sim, mas a agonia ainda me percorre. Eragon, perguntou Nazuada, inclinando-se novamente para a frente no trono. Devo ter me esquecido de alguma coisa, disse ele, franzindo o senho. Preciso de um pouco de tempo para pensar e compor outro encantamento que possa funcionar. Há outras possibilidades que examinei, mas... Eragon deixou a voz se apagando, perturbado com o fato do contra-encantamento não ter o desempenho esperado. Além disso, desenvolver um encantamento específico para bloquear a dor que Elva estava sentindo seria muito mais difícil do que tentar desdizer a bênção como um todo. Uma palavra errada, uma frase mal construída, e ele poderia destruir sua capacidade para a empatia, impedi-la de um dia aprender a se comunicar com sua mente ou inibir a sua própria dor, de modo que ela não percebesse de imediato quando estava ferida. Eragon estava consultando Safira quando Elva disse, não. Perplexo, ele olhou para ela. Um brilho de êxtase parecia emanar de Elva. Seus dentes redondos como pérolas reluziram quando ela sorriu, os olhos faiscando com uma alegria triunfal. Não tente outra vez. Mas, Elva, por que você... Porque não quero mais nenhum encantamento se alimentando da minha energia. E porque eu acabei de me dar conta de que não posso tomar conhecimento deles. Ela se agarrava aos braços da cadeira, tremendo de empolgação. Sem o impulso de ajudar todos os que sofrem, consigo não dar atenção aos seus problemas e não me sinto mal. Posso deixar de lado o homem com a perna amputada. Posso deixar para lá a mulher que acabou de queimar a mão com água fervente. Posso fingir que eles não existem e não me sinto mal por isso. É verdade que não consigo bloquear a ligação completamente, pelo menos ainda não. Mas que alívio! Silêncio, um silêncio abençoado. Chega de cortes, arranhões, contusões ou ossos fraturados. Chega das preocupações insignificantes de jovens de cabeça vazia. Chega da angústia de mulheres abandonadas ou maridos traídos. Chega dos milhares de lesões insuportáveis de uma guerra inteira. Chega do pânico excruciante que precede a escuridão final. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela deu uma risada, um gorgolejo rouco que arrepiou o couro cabeludo de Eragon. Que loucura é essa? Perguntou Safira. Mesmo que você consiga expulsar tudo da sua mente, por que querer permanecer presa à dor dos outros quando Eragon ainda pode ser capaz de livrá-la disso tudo? Os olhos de Elva luziram com um prazer repugnante. Eu nunca vou ser como as pessoas normais. Se preciso ser diferente, então deixem que eu mantenha o que me distingue. Enquanto eu puder controlar esse poder como parece que posso, não faço objeção a carregar este fardo, pois será por escolha minha e não imposto por sua magia, Eragon. De agora em diante não servirei a ninguém, nem a coisa alguma. Se eu ajudar alguém, será porque quero ajudar. Se servir aos Varden, será porque minha consciência me diz que devo, e não porque a senhora me pediu, Nazuada, e nem porque vou acabar vomitando se não o fizer. Agirei como bem entender, e coitado de quem se opuser a mim, pois conheço todos os seus medos e não hesitarei em manipular esses medos para realizar meus desejos. Elva, exclamou Greta, não diga coisas tão terríveis, você não pode estar falando sério. A menina se virou para ela de modo tão abrupto que seu cabelo se abriu em leque atrás dela. Sim, eu tinha me esquecido de você, minha ama seca, sempre fiel, sempre preocupada. Sou-lhe grata por você ter me adotado desde que minha mãe morreu, e pelo cuidado que me deu em Fartendur, mas o seu auxílio já não é necessário. Vou morar sozinha, cuidar de mim mesma e não dever obrigação a ninguém. Intimidada, a anciã cobriu a boca com a barra de uma manga e se encolheu. O que Elva disse deixou Eragon estarrecido. Ele decidiu que não podia permitir que ela mantivesse o seu dom se fosse usá-lo de modo abusivo. Com a ajuda de Safira, que concordou com ele quanto a esse ponto, Eragon escolheu o mais promissor dos novos contra-encantamentos que havia considerado mais cedo e abriu a boca para pronunciar as frases. Veloz como uma cobra, Elva lhe tapou a boca com uma das mãos e pedindo-o de falar.
O pavilhão estremeceu quando Saphira rosnou, quase emudecendo Eragon com sua audição ampliada. Enquanto todos tremiam de medo, com exceção de Elva, que continuava a fazer pressão com a mão no rosto de Eragon, Saphira disse: "Solte-o, criança!" Atraídos pelo rosnado de Saphira, os 6 guardas de Nazuada entraram correndo, brandindo suas armas, enquanto Bloodgarn e os outros elfos seguiam velozes para se postar de cada um dos lados de Saphira, afastando a parede da tenda para poder ver o que estava acontecendo. Nazuada fez um gesto, e os falcões da noite baixaram as armas, mas os elfos permaneceram preparados para entrar em ação com suas espadas reluzindo como gelo. Nem a comoção que havia criado, nem as espadas voltadas para ela pareciam perturbar Elva. Inclinou a cabeça e olhou para Eragon como se ele fosse um besouro diferente que ela tivesse encontrado se arrastando pela beira da cadeira. E então sorriu com uma expressão tão doce, inocente, que ele perguntou por que não tinha uma fé maior no caráter da menina. Eragon, disse ela numa voz doce como mel, pare. Se você lançar esse encantamento, vai me prejudicar como me prejudicou antes. Não é isso que você quer. Todas as noites, quando for se deitar para dormir, você pensará em mim e a lembrança do erro cometido o atormentará. O que você estava prestes a fazer era errado, Eragon. Você é o juiz do mundo. Vai me condenar sem que eu tenha cometido crime algum apenas porque não aprova minha atitude? É por esse caminho que se chega ao prazer depravado de controlar os outros para sua própria satisfação. Galbatorix aprovaria. Nesse momento, ela o liberou, mas Eragon estava abalado demais para se mexer. Elva o atingira em seu cerne, e ele não tinha argumentos aos quais pudesse recorrer para se defender, pois os questionamentos e observações da menina eram exatamente os que ele fazia para si mesmo. A compreensão que Elva tinha dele fez com que um calafrio lhe percorresse a espinha. Sou também grata a você, Eragon, por vir aqui hoje corrigir o seu erro. Nem todo mundo está tão disposto a reconhecer e encarar suas falhas. No entanto, você não conquistou minhas boas graças hoje. Você tentou endireitar os pratos da balança da melhor forma possível, mas isso é somente o que qualquer pessoa decente deveria ter feito. Você não me compensou por tudo aquilo que passei, e nem tem como fazê-lo. Portanto, quando nossos caminhos se cruzarem novamente, Eragon matador de espectros, não me considere nem amiga nem inimiga. Minha disposição para com você, cavaleiro, é ambivalente. Estou tão preparada para odiá-lo quanto para amá-lo. Caberá apenas a você decidir o que virá a ser. Saphira, você me deu a estrela sobre minha fronte e sempre foi generosa comigo. Sou e serei sempre sua fiel criada. Levantando o queixo para atingir sua altura máxima de pouco mais de 1 metro de altura, Elva examinou o interior do pavilhão. Eragon, Saphira, Nazuada, Ângela, bom dia! E com isso ela seguiu majestosa na direção da entrada. Os falcões da noite abriram espaço quando ela passou entre eles e saiu da tenda. Sentindo-se meio tonto, Eragon se levantou. Que tipo de monstro eu criei? Os 2 urgaus, que eram falcões da noite, tocaram as pontas de seus chifres, que Eragon sabia ser o seu modo de se precaver do mal. Dirigiu-se então para Nazuada. Sinto muito. Parece que só piorei as coisas para você e para todos nós. Calma como um lago nas montanhas, Nazuada arrumou as vestes antes de responder. Não faz diferença. O jogo se tornou um pouco mais complicado, é só isso. É o que se deve esperar à medida que nos aproximamos de Urabaen e Galbatorix. Daí a um instante, Eragon ouviu o som de um objeto que vinha voando na sua direção. Ele se encolheu, mas por mais veloz que fosse, foi lento demais para evitar um tapa doloroso que atirou a sua cabeça para um lado e o fez cambalear contra uma cadeira. Ele rolou para o outro lado do assento e se pôs de pé de um salto, com o braço esquerdo levantado para se proteger de um golpe iminente, o braço direito puxado para trás, pronto para contra-atacar com a faca de caça que tinha arrancado do cinto durante a manobra. Para seu espanto, ele viu que era Ângela que o tinha agredido. Os elfos estavam reunidos alguns centímetros atrás da vidente, prontos para subjugá-la se ela voltasse a atacá-lo ou para levá-la dali sob escolta caso Eragon desse a ordem. Solembum estava aos seus pés mostrando dentes e garras com o pelo todo eriçado. Naquele instante, Eragon não deu a mínima para os elfos. "Por que você fez isso?" perguntou ele, encolhendo-se quando seu lábio inferior se esticou, rasgando a carne. O sangue morno de gosto metálico escorreu pela garganta abaixo. Ângela empinou o nariz. "Agora vou ter de passar os próximos 10 anos ensinando Elva a se comportar."
Não era isso que eu tinha em mente para a próxima década. Ensiná-la, estranhou Eragon. Ela não vai permitir, ela vai conseguir deter você com a mesma facilidade com que me deteve. Ah, não é provável. Ela não sabe o que me perturba, nem o que poderia chegar a me ferir. Eu me certifiquei disso no dia em que ela e eu nos conhecemos. E você compartilharia conosco esses encantamentos? Perguntou Nazuada. Depois destes últimos desdobramentos, parece prudente que nós tenhamos um meio para nos protegermos de Elva. Não, acho que não, respondeu Ângela. E então também ela saiu decidida do pavilhão e Solembum foi atrás, meneando a cauda com extrema elegância. Os elfos embanharam as espadas e se retiraram para uma distância discreta da tenda. Nazuada esfregou as têmporas com movimentos circulares. Magia, disse ela em tom de maldição. Magia, concordou Eragon. Os dois se sobressaltaram quando Greta se lançou no chão e começou a chorar e a se lamuriar enquanto tentava arrancar os cabelos ralos, dava tapas no próprio rosto e quase rasgava o corpete. Ah, minha pobre queridinha, eu perdi o meu cordeirinho, perdi. O que vai acontecer com ela sozinha neste mundo? Ah, que desgraça, rejeitada por minha florzinha querida. É um pagamento vergonhoso por todo o trabalho que tive, curvando as costas como uma escrava. Que mundo duro e cruel é esse que sempre rouba a felicidade da gente? Ela gemeu. Meu amorzinho, minha flor, meu docinho foi embora, sem ninguém para olhar por ela. Matador de espectros, você vai olhar por ela? Eragon segurou seu braço e a ajudou a ficar em pé, consolando-a com promessas de que ele e Saphira manteriam Elva sob vigilância cerrada. Principalmente, como disse Saphira a Eragon, porque ela poderia tentar enfiar uma faca entre nossas costelas. Pasta 19. Presente de ouro. Eragon estava em pé ao lado de Saphira, a 50 metros do pavilhão carmesim de Nazuada. Feliz por estar livre de toda agitação em torno de Elva, levantou o olhar em direção ao límpido céu azul e fez um movimento com os ombros, já cansado dos eventos do dia. Saphira tinha intenção de voar até o rio Giet para se banhar em suas águas profundas e tranquilas, mas as intenções de Eragon eram mais indefinidas. Ainda estava precisando passar óleo em sua armadura, preparar-se para o casamento de Horen e Katrina, visitar Geode, arranjar uma espada decente e também coçou o queixo. Quanto tempo você estará fora? Perguntou ele. Saphira abriu as asas em preparação para o voo. Algumas horas, eu estou faminta. Assim que estiver limpa, vou pegar uns 2 ou 3 desses veados gorduchos que vi mastigando grama na margem oeste do rio. Mas os Varden caçaram tantos deles que talvez eu tenha de voar mais alguns quilômetros em direção à espinha para encontrar alguma caça digna de ser abatida. Não vá tão longe, aconselhou ele, ou poderá encontrar as forças do Império. Não vou, mas se eu cruzar com um grupo de soldados solitários... Ela lambeu os beiços. Bem que eu gostaria de um combate rápido. Além disso, o sabor dos humanos é tão bom quanto o dos veados. Saphira, você não faria isso. Os olhos dela brilharam. Talvez sim, talvez não. Vai depender de estarem usando armaduras ou não. Odeio morder metal e arrancar minha comida de dentro de uma concha também é muito desagradável. Entendo. Ele olhou de relance para o elfo mais próximo, uma mulher alta, de cabelo prateado. Os elfos não vão permitir que você vá sozinha. Você permite que 2 deles montem em você. Do contrário, vai ser impossível eles manterem seu ritmo. Hoje não. Hoje eu vou caçar sozinha. Ela sacudiu as asas e decolou, pairando alto no céu. Ao tomar a direção oeste para o rio Giet, sua voz soou na mente dele, mais fraca por causa da distância. Quando eu voltar, nós vamos voar juntos, não vamos, Eragon? Sim, quando você voltar, vamos voar juntos, só nós 2. O prazer que ela demonstrou ao ouvir aquilo fez com que ele sorrisse enquanto a observava voar como uma flecha rumo a oeste. Eragon baixou os olhos quando Blodgar correu até ele, ágil como um gato selvagem. O elfo perguntou para onde Saphira estava indo e pareceu ter ficado insatisfeito com a resposta de Eragon, mas se tinha alguma objeção, manteve consigo. Certo, disse Eragon para si quando Blodgar juntou-se novamente a seus companheiros. Primeiro as coisas principais. Perambulou pelo acampamento até encontrar um quadrado grande, descampado, onde uns 30 Varden estavam praticando o uso de uma variedade de armas. Para seu alívio, estavam muito ocupados treinando para reparar na sua presença. Agachou-se e colocou a palma da mão direita para cima sobre a terra pisada. Escolheu a palavra da língua antiga que precisava e murmurou: Kudur Reis Alan Yet Un Maltnin Un Boller.
O solo ao lado de sua mão parecia quieto, embora ele pudesse sentir o encanto remexendo a terra por dezenas de metros em todas as direções. Em não mais do que 5 segundos, a superfície da terra começou a cozinhar como uma panela de água aquecida sobre o fogo, adquirindo um brilho amarelo. Eragon aprendera com Oromis que, independentemente do local onde uma pessoa está, a terra certamente conterá minúsculas partículas de quase todos os elementos, e apesar de serem muito pequenos e espalhados demais para serem extraídos pelo método tradicional, o mago experiente poderia com grande esforço retirá-los. Do centro do local amarelado, uma fonte de terra resplandecente começou a jorrar da palma da mão de Eragon. Lá, cada grão de poeira brilhante se grudou em outro, até que 3 esferas de ouro puro, cada uma do tamanho de uma avelã graúda, apareceram em sua mão. Leta, disse Eragon, e lançou a magia. Sentou-se sobre os calcanhares e abraçou-se contra o chão ao ser inundado por uma onda de cansaço. Sua cabeça pendeu para a frente, suas pálpebras fecharam-se quase por inteiro e sua visão tremeluziu e fraquejou. Respirou fundo e contemplou as esferas lisas como espelhos em sua mão enquanto esperava sua força retornar. Tão bonitinhas, pensou ele. Se ao menos eu pudesse ter feito isso quando estávamos morando no Vale Palancar, seria até mais fácil extrair o ouro. O encanto não me sugava tanta energia desde que eu carreguei Sloan do topo de Helgreen até o chão. Embolsou o ouro e seguiu em direção ao acampamento. Encontrou uma tenda-cozinha e comeu um farto almoço do qual estava necessitado depois de lançar tantos encantos árduos. Então encaminhou-se para a área onde os aldeões de Carvajal estavam acampados. Assim que se aproximou, ouviu o som de metal batendo contra metal. Curioso, foi naquela direção. Eragon passou em torno de uma fileira de carroças estacionadas ao longo da estrada da Ruela e viu Horst em pé em um intervalo de 9 metros entre as tendas, segurando uma das extremidades de uma barra de aço de mais ou menos 1,5 metros. A outra extremidade da barra era de um vermelho vivo e descansava sobre uma enorme bigorna de mais ou menos uns 80 quilos, fincada no topo de um cepo largo e baixo. De cada lado da bigorna, os filhos maçudos de Horst, Albrich e Baldur se revezavam em acertar o aço com martelos que lançavam de cima de suas cabeças em robustos golpes circulares. Uma forja improvisada brilhava alguns metros atrás da bigorna. As marteladas eram tão barulhentas que Eragon manteve distância até que Albrich e Baldur tivessem terminado de malhar o aço e Horst tivesse colocado a barra de volta à forja. Acenando com seu braço livre, Horst disse: "Oi, Eragon." Então ergueu um dedo antecipando a resposta do cavaleiro e puxou um pino de lã felpuda da orelha esquerda. "Ah, agora eu consigo ouvir novamente. O que o traz aqui, Eragon?" Enquanto falava, seus filhos pegavam mais carvão em um balde, jogavam na forja e começavam a arrumar pinças, martelos, moldes e outras ferramentas que estavam no chão. Os 3 homens estavam encharcados de suor. "Queria saber o que estava causando tamanha agitação", disse Eragon. "Devia ter imaginado que só podia ser você. Ninguém, a não ser alguém de Carvajal, pode criar um tumulto tão grande." Horst riu até sua alegria se esgotar, sua espessa barba em pontas apontando para o céu. "Ah, isso desperta o meu orgulho, se desperta. E não é que você é verdade viva disso?" "Bem, somos", respondeu Eragon. "Você, eu, Horan, todos de Carvajal. A Lagaésia jamais será a mesma quando não existirmos mais." Fez um gesto na direção da forja e dos outros equipamentos. "Por que vocês estão aqui? Eu pensei que todos os ferreiros estivessem..." "Estão, Eragon, estão, mas eu convenci o capitão encarregado dessa parte do acampamento a me deixar trabalhar perto da nossa tenda." Horst passou a mão na ponta da barba. "É por causa de Elan, você sabe. Essa criança, as coisas não vão bem para ela, e não é nenhuma surpresa, considerando tudo que nós passamos para chegar aqui. Ela sempre foi delicada e agora eu me preocupo com..." "Bem, ele se balançou como um urso se livrando de moscas. Talvez você pudesse dar uma olhada quando tiver uma chance e ver se consegue aliviar o desconforto dela." "Farei isso", prometeu Eragon. Com um grunhido de satisfação, Horst retirou a barra da brasa para examinar melhor a cor do aço. Mergulhando-a de volta ao centro do fogo, moveu a barba na direção de Albrich. "Agora coloca um pouco de ar, já está quase pronto." Quando Albrich começou a inflar os folhas de couro, Horst deu um sorrisinho na direção de Eragon. "Quando eu contei para os Varden que era ferreiro, eles ficaram tão contentes que alguém poderia até imaginar que eu era um outro cavaleiro de dragão.
Eles não têm metalúrgicos suficientes, você sabe. Eles me deram todas as ferramentas que me faltavam, incluindo aquela bigorna. Quando saímos de Carvajal, eu chorei com a perspectiva de nunca mais praticar novamente o meu ofício. Não sou especialista em espada, mas aqui tem trabalho suficiente para manter Albrecht, Baldur e a mim ocupados pelos próximos 50 anos. O pagamento não é tão bom, mas pelo menos não estamos esticados em algum ecúlio nos calabouços de Galbatorix. Ou os Rasa que poderiam estar mastigando nossos ossos, observou Baldur. Isso também. Horst fez um gesto para seus filhos pegarem novamente o martelo e então, segurando o pino de feltro ao lado da orelha esquerda, disse: Deseja algo mais, Eragon? O aço está pronto e eu não posso deixá-lo por mais tempo no fogo sem enfraquecê-lo. Você sabe onde está Jedrick? Jedrick? O sulco entre as sobrancelhas de Horst se acentuou. Ele deveria estar praticando com a espada e a lança com os outros homens a uns 400 metros daqui, naquela direção. Horst apontou com o polegar. Eragon agradeceu e partiu na direção que Horst havia indicado. Recomeçara o barulho repetitivo de metal contra metal, límpido como o repique de um sino, agudo e penetrante como uma agulha de vidro golpeando o ar. Eragon cobriu os ouvidos e sorriu. Ficou reconfortado por Horst ter recuperado sua determinação e porque, embora houvesse perdido sua fortuna e seu lar, ainda era a mesma pessoa que Eragon conhecera em Carvajal. De alguma maneira, a confiança e a resistência do ferreiro renovaram a sua crença de que se ao menos pudessem depor Galbatorix, tudo terminaria bem no final, e sua vida e dos aldeões de Carvajal voltariam a ter a aparência de normalidade. Eragon logo chegou ao campo onde os homens de Carvajal estavam praticando com suas novas armas. Jedrick estava lá, como Horst havia sugerido, treinando com Fisk, Darmen e Morn. Uma rápida palavra de Eragon bastou para que o veterano de armadura que estava liderando o treinamento permitisse um temporário desligamento de Jedrick. O curtidor correu na direção de Eragon e postou-se à sua frente olhando para o chão. Ele era baixo e escuro, possuía a mandíbula de um mastim, pesadas sobrancelhas e braços espessos e deformados de tanto mexer nos mal cheirosos tonéis onde curtia suas peles. Embora estivesse longe de ser bem apessoado, Eragon sabia que ele era um homem gentil e honesto. O que posso fazer por você, matador de espectros? Murmurou Jedrick. Você já fez. Eu vim aqui para agradecer-lhe e recompensá-lo. A mim? Como eu ajudei, matador de espectros? Ele falava lenta e cautelosamente, como se temesse uma armadilha da parte de Eragon. Logo depois que eu fugi de Carvajal, você descobriu que alguém havia roubado 3 peles de boi do barracão de secagem perto dos tonéis. Estou certo? O rosto de Jedrick transparecia constrangimento e ele mexia os pés sem parar. Ah, bem, eu não tranquei aquele barracão, você sabe. Alguém pode ter entrado e carregado aquelas peles. Além do mais, com tudo que aconteceu desde então, eu não consigo ver tanta importância nisso. Destruí grande parte de meu estoque antes de nos aquartelarmos na espinha para impedir que o Império e aqueles Razak nojentos colocassem suas garras em alguma coisa utilizável. Quem quer que tenha levado aqueles couros me livrou de ter de destruir 3 a mais. Então o que passou, passou, deixe estar. Talvez, disse Eragon, mas eu ainda me sinto no dever de lhe contar que fui eu quem roubou suas peles. Então Jedrick olhou para ele como se ele fosse uma pessoa comum. Olhou sem medo, adoração ou respeito indevido. Era como se o curtidor estivesse reavaliando sua opinião a respeito de Eragon. Eu as roubei e não tenho orgulho disso, mas eu precisava das peles. Sem elas, duvido que tivesse sobrevivido para alcançar os elfos em Dú Valdenvarden. Eu sempre preferi pensar que havia tomado de empréstimo as peles, mas a verdade é que eu as roubei e não tinha nenhuma intenção de devolvê-las. Assim peço-lhe desculpas, e já que continuo com as peles ou com o que restou delas, parece que a única coisa certa é pagar por elas. De dentro do cinto, Eragon removeu uma das esferas de ouro, dura, redonda e morna devido ao calor de seu corpo, e entregou a Jedrick. Jedrick olhou para a reluzente esfera de metal, sua enorme mandíbula cerrada, as rugas em torno de sua boca de lábios finos, rígidos e inflexíveis. Ele não insultou Eragon sopesando a pedra em sua mão, nem mordendo, mas quando resolveu falar, disse: Não posso aceitar isso, Eragon. Eu era um bom curtidor, mas o couro que eu fazia não valia tanto. Sua generosidade é muita, mas eu ficaria aborrecido se ficasse com esse ouro. Eu não teria a sensação de ter ganhado isso. Nem um pouco surpreso, Eragon disse:
Você negaria a outro homem a oportunidade de regatear por um preço justo? Não. Bom, então não vai poder me negar isso. A maioria das pessoas regateia para baixo. Nesse caso, eu escolhi regatear para cima, mas vou insistir com afinco, como se estivesse tentando poupar um punhado de moedas. Para mim, as peles valem cada grama desse ouro, e eu não lhe pagaria um cobre a menos, nem mesmo se você colocasse uma faca no meu pescoço. Os dedos grossos de Jedrick se fecharam em torno da esfera de ouro. Já que você insiste, não serei tão grosseiro a ponto de recusar. Ninguém poderia dizer que Jedrick Ostenvenson deixou a boa sorte escapar porque ele estava muito ocupado protestando a sua própria miséria. Meus agradecimentos, matador de espectros. Ele colocou a esfera num bolsinho em seu cinto e envolveu o ouro numa capa de lã para protegê-lo de arranhões. Geralt fez um bom trabalho com você, Eragon. Ele pode ter sido azedo como vinagre e duro e seco como uma rutabaga, mas os criou muito bem. Acho que ele ficaria orgulhoso de vocês. Uma inesperada emoção apertou o peito de Eragon. Ao se virar para retornar à companhia dos outros homens, Jedrick parou e disse: Se me permite perguntar, Eragon, por que aquelas peles foram tão importantes para você? Em que você as usou? Eragon deu uma risada. Em que eu as usei? Bem, com a ajuda de Bronn eu fiz uma cela para Saphira com elas. Ela não a usa mais como antes. Não, depois que os elfos nos deram uma cela de dragão mais adequada, mas nos serviu muito bem e em muitas enrascadas e combates, inclusive na batalha de Fartendur. Estupefato, Jedrick ergueu as sobrancelhas, expondo uma pele pálida que normalmente ficava escondida em dobras profundas. Como uma pedra de granito se partindo em dois, um amplo sorriso se espalhou por sua mandíbula, transformando suas feições. Uma cela, disse ele ofegante. Imagine, eu curti o couro para a cela de um cavaleiro, e não tem nada a ver com o que eu estava fazendo naquela época, não mesmo? Não, não um cavaleiro, o cavaleiro, o que vai finalmente subjugar o tirano. Se ao menos meu pai pudesse me ver agora. Batendo os calcanhares, Jedrick fez um pequeno improviso de dança. Com um sorriso imutável, fez uma mesura para Eragon e trotou de volta para o seu lugar entre os aldeões, onde começou a contar suas histórias para todos que estavam por perto. Ansioso para escapar antes que o povo se jogasse em cima dele, Eragon deslizou por entre as fileiras de tendas, satisfeito com o que conseguira realizar. Pode demorar um pouco, pensou ele, mas eu sempre acerto minhas dívidas. Logo chegou a outra tenda, perto da extremidade leste do acampamento. Bateu no pilar entre as duas abas frontais. Com um som agudo, o frontão foi jogado para o lado e apareceu Elan, a esposa de George, em pé na entrada. Ela olhou para Eragon com uma expressão fria. Você veio para falar com ele, suponho. Se ele estiver aqui. O que Eragon sabia perfeitamente bem, porque podia sentir a mente de George com tanta certeza quanto a de Ellen. Por um instante, ele pensou que a mulher pudesse negar a presença de seu marido, mas então ela deu de ombros e saiu da frente. Por que não entra então? Eragon encontrou George sentado em um banquinho examinando uma coleção de pergaminhos, livros de papéis soltos que estavam empilhados sobre um catre desprovido de cobertores. Finos fios de cabelo pendiam da testa de George, imitando a curva da cicatriz que ia do couro cabeludo até a têmpora esquerda. Eragon, gritou ele assim que o viu, as rugas de concentração em seu rosto tornando-se menos visíveis. Bem-vindo, bem-vindo. Ele apertou a mão de Eragon e em seguida lhe ofereceu o banquinho. Aqui está, eu vou sentar no canto do catre. Não, por favor, você é nosso convidado. Gostaria de algo para comer ou beber? Na zoada nos dá uma porção extra, então não se contenha por medo de nos deixar famintos por sua causa. Não é nada comparado ao que nós lhe servimos em Ter, mas ninguém deve ir para a guerra esperando comer bem, nem mesmo um rei. Uma xícara de chá seria ótimo, disse Eragon. Chá com biscoitos, então. George olhou para Ellen. Ellen arrancou a chaleira do chão, aconchegou-a sobre o colo, encaixou a abertura da bolsa de água no bico da panela e apertou. A chaleira reverberou com um leve rugido assim que a corrente líquida atingiu o fundo. Os dedos de Ellen seguraram com firmeza a bolsa, restringindo o fluxo a um langoroso gotejar. Ela permaneceu assim, com a aparência distante de uma pessoa desempenhando uma tarefa desagradável à medida que as gotas batiam de maneira enlouquecida contra o fundo da chaleira. Um sorriso de quem parece estar se desculpando iluminou o rosto de George. Ele mirava um pedaço de papel ao lado do joelho enquanto esperava Ellen terminar o processo. Eragon analisava um vinco no flanco da tenda. O bombástico gotejar continuou por mais uns 3 minutos.
Quando a chaleira finalmente ficou cheia, Ellen removeu a bolsa inflada do bico, pendurou-a em um gancho fincado no pilar central da tenda e foi embora às pressas. Eragon ergueu uma sobrancelha para Geode. Geode abriu as mãos. Minha posição com os Varden não é tão proeminente quanto era o seu desejo, e ela me culpa por isso. Concordou em fugir de Tern comigo, na esperança de que, pelo menos, é o que eu acho, Nazuada me colocasse entre seus conselheiros mais próximos ou me desse terras, riqueza, compatíveis com a de um lorde, ou mesmo outra recompensa extravagante pela minha ajuda em roubar o ovo de Safira. O que Ellen não esperava era a vida simplória de um espadachim comum, dormir em uma tenda, fazer a sua própria comida, lavar suas roupas e por aí vai. Não que riqueza e status sejam suas únicas preocupações, mas você precisa entender que ela nasceu em uma das famílias mais ricas do ramo de navegação em Ter, e em nosso casamento eu não tive nenhum sucesso nas minhas empreitadas. Ela não está acostumada a tais privações e ainda precisa enxergá-las com bons olhos. Os ombros subiam e desciam alguns centímetros. Minha esperança era que essa aventura, se é que isso merece um termo tão romântico, estreitasse as fissuras que se abriram entre nós nos últimos anos. Mas, como sempre, nada nunca é tão simples quanto parece. Você acha que os Varden deveriam demonstrar mais consideração para com você? Perguntou Eragon. Para mim não, para Ellen. Geode hesitou. Eu quero que ela seja feliz. Minha recompensa foi escapar de Gilê com vida, quando Bronn e eu fomos atacados por Morzan, seu dragão e seus homens. Foi a satisfação de saber que eu havia ajudado a dar um golpe certeiro em Galbatorix. Foi retornar à minha vida anterior e ainda assim continuar ajudando a causa dos Varden, e foi casar com Ellen. Essas foram as minhas recompensas e eu estou mais do que contente com elas. Qualquer dúvida quanto a isso, e eu teria sumido assim que vi Safira voar por cima da fumaça de Campina Ardente. Contudo, não sei o que fazer a respeito de Ellen, mas estou esquecendo. Esses não são seus problemas. Eu não deveria jogá-los sobre você. Eragon tocou um pergaminho com a ponta do indicador. Então me diga, por que tantos papéis? Você virou copista? A questão divertiu Geode. Pouquíssimo provável, embora o trabalho que eu faça seja frequentemente tão entediante quanto... Como fui eu que descobri a passagem secreta para o castelo de Galbatorix em Urubaim e consegui trazer comigo alguns dos livros raros da biblioteca de Ter, Nazuada me designou para procurar fraquezas similares nas outras cidades do Império. Se eu pudesse achar alguma menção de um túnel que passasse por baixo das muralhas de Drasleona, por exemplo, talvez pudesse evitar algum banho de sangue. Onde você está procurando? Em todos os lugares possíveis. Geode jogou para trás os fios de cabelo que pendiam de sua testa. Histórias, mitos, lendas, poemas, canções, tratados religiosos, os escritos dos cavaleiros, dos magos, dos peregrinos, de loucos, de potentados obscuros, de diversos generais, de qualquer pessoa que possa ter algum conhecimento de uma porta oculta ou de um mecanismo secreto ou algo dessa natureza que pudéssemos usar a nosso favor. A quantidade de material que tenho para garimpar é imensa, já que todas as cidades existem há centenas de anos e algumas precedem inclusive a chegada dos humanos na Lagaésia. Há alguma probabilidade de você encontrar alguma coisa? Não, nenhuma. Nunca é provável que você tenha sucesso em fuçar os segredos do passado, mas eu ainda posso conseguir se tiver tempo suficiente. Não tenho dúvida de que o que eu estou procurando existe em cada uma das cidades. Elas são muito velhas para não possuírem caminhos ocultos em suas muralhas. Entretanto, é outra questão totalmente diferente se existem ou não registros desses caminhos e se nós possuímos esses registros. Pessoas que sabem da existência de alçapões escondidos e coisas parecidas normalmente querem reter a informação. Geode agarrou um punhado de papéis perto dele e aproximou-os de seu rosto, então bufou e jogou os papéis para longe. Estou tentando resolver charadas inventadas por pessoas que não queriam que elas fossem resolvidas. Ele e Eragon continuaram conversando sobre outros assuntos menos importantes até que Eren reapareceu trazendo 3 canecas fumegantes de chá de trevo dos prados. Quando Eragon aceitou sua caneca, reparou que a irritação da mulher parecia arrefecida, e ele imaginou se ela estivera ouvindo o que Geode dissera a seu respeito. Ela estendeu a caneca a Geode e, de algum lugar atrás de Eragon, pegou um pratinho com biscoitos e um potinho de mel. Então afastou-se alguns passos e ficou encostado ao pilar central, bebericando sua caneca. Como ditava boa educação, Geode esperou até que Eragon pegasse um biscoito do pratinho e consumisse um pedaço para dizer:
A que devo o prazer de sua companhia, Eragon. A menos que eu esteja enganado, essa não é uma visita para passar o tempo. Eragon bebericou o chá. Depois da batalha da Campina Ardente, eu prometi que lhe diria como Bronn havia morrido. Foi por isso que eu vim. Uma palidez acinzentada substituiu a cor nas bochechas de Jode. Ah, eu não preciso dizer se você não quiser, falou rapidamente Eragon. Com esforço, Jode balançou a cabeça. Não, eu quero, você apenas me pegou de surpresa. Como Jode não pediu a Ellen que se retirasse, Eragon ficou na dúvida se deveria prosseguir, mas então decidiu que não importava se Ellen ou qualquer outra pessoa ouvisse a história. Com uma voz lenta e determinada, Eragon começou a narrar os acontecimentos desde que ele e Bronn saíram da casa de Geode. Ele descreveu o encontro deles com o grupo de Urgaus, a busca pelos Razak em Dras-Leona, como os Razak os haviam emboscado do lado de fora da cidade e como os Razak haviam esfaqueado Bronn quando fugiam do ataque de Murtagh. A garganta de Eragon se comprimiu quando falou das últimas horas de Bronn, da fria caverna de Arenito onde se deitara, da sensação de desamparo que o acometera quando testemunhava o fim de Bronn, do cheiro de morte que penetrava o ar seco, das últimas palavras de Bronn, do túmulo de Arenito que Eragon fizera com magia e de como Safiro o havia transformado em diamante puro. Se ao menos eu soubesse o que sei hoje, disse Eragon, eu poderia tê-lo salvado. Ao contrário, incapaz de expulsar as palavras de sua garganta apertada, esfregou os olhos e bebeu o chá. Desejou uma bebida mais forte. Um suspiro escapou de Geode. E assim Bronn se foi. Pena que estejamos muito piores sem ele. Contudo, se pudesse escolher sua morte, acho que ele escolheria morrer assim mesmo, a serviço dos Varden, defendendo o último cavaleiro de Dragão Livre. Você estava ciente de que ele próprio havia sido um cavaleiro? Jode assentiu com a cabeça. Os Varden me contaram antes de eu conhecê-lo. Ele parecia ser um homem que pouco revelava sobre si mesmo, observou Ellen. Jode e Eragon riram. Ele realmente era assim, disse Jode. Eu ainda não superei o choque de ver você, Eragon, e ele em pé na soleira de nossa porta. Bronn sempre manteve sua opinião própria, mas nós ficamos amigos íntimos quando viajamos juntos, e eu não consigo entender por que me levou a acreditar que estava morto havia muito tempo. 16, 17 anos, muito tempo. E mais, como foi Bronn que entregou o ovo de Safira aos Varden depois de acabar com Mozart em Gilead, os Varden não podiam exatamente me contar que eles estavam com o ovo sem revelar que Bronn ainda estava vivo. Então eu passei a maior parte de 2 décadas convencido de que a maior aventura de minha vida havia fracassado e que, como resultado, nós havíamos perdido nossa única esperança de ter um cavaleiro de dragão para nos ajudar a derrotar Galbatorix. Saber disso não foi uma carga leve, eu lhe garanto. Com uma das mãos, Jode esfregou a testa. Quando eu abri nossa porta e percebi para quem eu estava olhando, pensei que os fantasmas de meu passado haviam vindo me assustar. Bronn disse que se manteve escondido para garantir que ainda estaria vivo para treinar o novo cavaleiro quando ele ou ela surgisse, mas sua explicação jamais me satisfez inteiramente. Por que era necessário que ele se afastasse de quase todos que conhecia ou gostava? Do que tinha medo e o que estava protegendo? Jode dedilhou a asa de sua caneca. Não tenho como provar, mas me parece que Bronn deve ter descoberto alguma coisa em Gilead quando estava lutando contra Morzan e seu dragão, alguma coisa tão decisiva que o fez abandonar tudo o que era da sua vida até aquele momento. É uma conjectura, devo admitir, mas não consigo entender as ações de Bronn, a não ser se postulando que havia um segredo que nunca compartilhou comigo nem com qualquer outra alma viva. Novamente, Jode suspirou e passou a mão por seu longo rosto. Depois de tantos anos separados, eu esperava que Bronn e eu pudéssemos montar juntos novamente, mas parece que o destino tinha outras ideias. E perdê-lo uma segunda vez apenas 2 semanas após descobrir que ainda estava vivo foi uma crueldade da vida. Ellen passou por Eragon e ficou ao lado de Jode, tocando-o no ombro. Ele lhe ofereceu um sorriso amargo e passou um braço por sua cintura fina. Estou contente por você e Safira terem dado a Bronn um túmulo que até mesmo um rei anão invejaria. Ele merecia isso e muito mais por tudo que fez pela Lagaésia. Embora eu tenha a horrível suspeita de que assim que descobrirem o seu túmulo, as pessoas não hesitarão em quebrá-lo para ficar com o diamante. Se fizerem isso, lamentarão, murmurou Eragon.
Ele estava decidido a voltar ao local na primeira oportunidade para colocar uma proteção em volta do túmulo de Brown para evitar a ação de ladrões de túmulos. Além disso, estarão muito ocupados caçando lírios de ouro para se preocuparem com Brown. O quê? Nada, não é importante. Os três bebericaram seus chás. Ellen deu uma mordida em um biscoito. Então Eragon perguntou: "Você se encontrou com Morzan, não?" "Não foram ocasiões das mais amigáveis, mas me encontrei com ele sim. E como ele era? Como pessoa? Eu realmente não poderia dizer, embora esteja bastante familiarizado com relatos de suas atrocidades. Todas as vezes que Brown e eu cruzamos com ele, estava tentando nos matar, ou melhor, nos capturar, torturar e depois nos matar. Em nenhuma das vezes foi possível estabelecer um relacionamento mais estreito. Eragon estava concentrado demais para participar do humor do amigo. George se mexeu no catre. Como soldado, Morzan era aterrorizante. Nós passávamos uma boa parte de nosso tempo fugindo dele, se eu me lembro bem, dele e de seu dragão. Poucas coisas são tão assustadoras quanto ter um dragão enraivecido caçando você. Como era a aparência dele? Você parece excessivamente interessado nele. Eragon pestanejou. Estou curioso. Ele foi o último dos renegados a morrer e Brown foi quem o matou. E agora o filho de Morzan é meu inimigo mortal. Deixe-me ver, disse Jod. Ele era alto, tinha ombros largos, seus cabelos eram escuros como as penas dos corvos e os seus olhos eram de cores diferentes. Um era azul e o outro era preto. Não tinha barba e lhe faltava a ponta de um dos dedos, eu não sei qual. Bem apessoado ele era de um modo cruel e arrogante, e quando falava era muito carismático. Sua armadura estava sempre brilhando de tão polida, fosse a malha ou o peitoral, como se não tivesse receio de ser avistado por algum inimigo, que eu suponho que não tivesse. Quando ria, parecia que estava sentindo dores. E a companheira dele, a mulher chamada Selena, você também a conheceu? George riu. Se eu a tivesse conhecido, não estaria aqui hoje. Morzan pode ter sido um espadachim terrível, um mago formidável e um traidor assassino, mas era aquela mulher dele que inspirava o maior terror sobre as pessoas. Morzan somente a usava para missões que eram tão repugnantes, difíceis ou secretas que ninguém mais concordaria em executá-las. Era sua mão negra, e sua presença sempre indicava morte iminente, tortura, traição ou algum outro terror. Eragon sentiu-se mal ouvindo sua mãe sendo descrita daquela maneira. Era completamente implacável, incapaz de sentir pena ou compaixão. Diziam que quando ela pediu para ingressar na equipe de Morzan, ele a testou ensinando-lhe a palavra que significa cura na língua antiga, já que ela era não só uma feiticeira, como também uma combatente comum, e depois a obrigando a enfrentar 12 de seus melhores espadachins. E como ela os derrotou? Ela os curou de seus temores e de seus ódios e de todas as coisas que levam alguém a matar. E então, enquanto estavam sorrindo uns para os outros como se fossem ovelhas idiotas, ela foi até eles e cortou-lhes as gargantas. Você está se sentindo mal, Eragon. Você está pálido como um cadáver. Estou bem. O que mais você lembra? George deu uma batidinha na caneca. Quase nada sobre Selena. Ela sempre foi um pouco enigmática. Inclusive, ninguém além de Morzan sabia o seu nome até poucos meses antes da morte dele. Para o povo em geral, ela nunca foi nada além da Mão Negra, a Mão Negra que nós temos agora, a coleção de espiões, assassinos e mágicos que se encarregam de baixezas inescrupulosas de Galbatorix. É a tentativa que ele faz de recriar a utilidade que Selena tinha para Morzan. Mesmo entre os Varden, somente um punhado de pessoas conheciam seu nome, e a maioria delas está agora se desintegrando em suas covas. Se eu me lembro bem, foi Brown quem descobriu a verdadeira identidade dela. Antes que eu chegasse aos Varden, com a informação concernente à passagem secreta para o castelo Ilileia, que os elfos construíram milhares de anos atrás e que Galbatorix expandiu para formar a Cidade Negra que domina Urubaen. Antes que eu chegasse até eles, Brown já havia passado bastante tempo espionando a propriedade de Morzan na esperança de que, quem sabe, desenterrar uma fraqueza sua até então insuspeitada. Acredito que Brown tenha conseguido acesso ao salão de Morzan disfarçando-se como membro da criadagem. Foi então que descobriu o que sabia sobre Selena. Mesmo assim, nós nunca soubemos por que ela era tão ligada a Morzan. Talvez o amasse. De qualquer maneira, era totalmente leal a ele, a ponto de morrer por ele. Logo depois de Brown matar Morzan, os Varden receberam notícias de que uma enfermidade a atacara.
É como se o falcão amestrado gostasse tanto do mestre que não conseguisse viver sem ele. Ela não era totalmente leal, pensou Eragon. Ela desafiou Morzan por minha causa, mesmo perdendo a sua vida por conta disso. Se ao menos tivesse conseguido resgatar Murtagh também. Quanto aos relatos de Geode sobre suas maldades, Eragon escolheu acreditar que Morzan havia pervertido a sua natureza essencialmente boa. Para manter sua própria sanidade, Eragon não podia aceitar que ambos os seus pais tivessem sido maléficos. Ela o amava, disse ele, mirando a borra densa do fundo da caneca. No começo, ela o amava, talvez não muito no final. Murtagh é filho dela. Geode ergueu a sobrancelha. É mesmo? Você sabe disso da parte do próprio Murtagh, eu suponho. Eragon assentiu. Bem, isso explica inúmeras questões que eu sempre tive. Mãe de Murtagh, estou surpreso por Bronn não ter descoberto esse segredo específico. Morzan fez tudo o que pôde para ocultar a existência de Murtagh, até mesmo dos outros membros dos renegados. Sabendo a história daqueles patifes inescrupulosos e sedentos de poder, provavelmente ele salvou a vida de Murtagh, o que também é uma pena. Então o silêncio pairou sobre eles como um animal tímido pronto para fugir ao menor movimento. Eragon continuava mirando sua caneca. Uma série de questões o atazanava, mas sabia que Geode não poderia responder a elas e era igualmente improvável que alguém pudesse, porque Bronn se escondera em Carvahal. Para manter a vigilância sobre Eragon, o filho de seu mais odiado inimigo, teria sido alguma piada cruel ele lhe ter dado Zarok, a espada de seu pai, e por que Bronn não lhe havia contado a verdade sobre seus pais? Apertou a caneca com mais força e, sem querer, despedaçou o objeto de cerâmica. Os três se assustaram com o inesperado barulho. Deixe-me ajudá-lo com isso, disse Eren, levantando-se rapidamente e passando um pano na túnica dele. Constrangido, Eragon desculpou-se várias vezes, mas eles lhe asseguraram que havia sido um pequeno acidente e que não havia com o que se preocupar. Enquanto Eren recolhia os cacos de cerâmica, Geode começou a fuçar as camadas de livros, pergaminhos e papéis esparsos que cobriam a cama. Ah, já ia me esquecendo. Tenho algo para você, Eragon, e que talvez seja de alguma utilidade. Se ao menos eu pudesse achar... Com uma exclamação de satisfação, esticou o corpo e balançou um livro para logo em seguida entregá-lo a Eragon. Era Dómia Abra Uirda, O Domínio do Destino, uma história completa da Lagaésia escrita por Reslant, o monge. Eragon vira o volume pela primeira vez na biblioteca de Geode em Term. Ele não esperava ter outra oportunidade para examiná-lo. Saboreando a sensação, passou as mãos por sobre o couro trabalhado da capa, que era brilhante devido à idade, e então abriu o livro e admirou a fileira organizada de runas nas páginas em letras de forte tom vermelho. Maravilhado com o tamanho acúmulo de conhecimento que tinha em suas mãos, Eragon quis saber. Você quer que eu fique com isso? Quero, assegurou Geode. Ele saiu do caminho enquanto Elend recolhia um fragmento da caneca embaixo do catre. Acho que você pode desfrutar dele. Você está engajado em eventos históricos, Eragon, e as raízes das suas dificuldades residem em acontecimentos que ocorreram décadas, séculos e milênios atrás. Se eu fosse você, aproveitaria todas as oportunidades para estudar as lições que a história tem a nos ensinar, porque elas podem ajudar você com os problemas de hoje. Na minha vida, ler os registros do passado tem frequentemente me proporcionado coragem e lucidez para escolher o caminho correto. Eragon estava ansioso para aceitar o presente, mas ainda hesitava. Bronn dizia que Dómia Abra Uirda era a coisa mais valiosa em sua casa, e também a mais rara. Mas e o seu trabalho? Você não necessita dele para suas pesquisas? Dómia Abra Uirda é valioso e raro, começou Geode, mas somente no Império, onde Galbatorix queima cada exemplar que encontra e enforca seus desafortunados donos. Aqui no acampamento, membros da corte do rei Orrin já me deram na surdina 6 exemplares do livro, e isso dificilmente seria considerado por quem quer que fosse um grande centro de aprendizado. Entretanto, eu não me desfaço dele com facilidade, e só o faço porque ele pode ser mais útil do que a mim. Livros deveriam estar onde vão ser mais apreciados e não permanecer onde jamais serão lidos, juntando poeira em uma prateleira esquecida. Você não concorda? Concordo. Eragon fechou o Dómia e novamente percorreu as intrincadas letras da capa com os dedos, fascinado com os desenhos tortuosos cinzelados no couro. Obrigado, eu o guardarei como um tesouro pelo tempo que permanecer em minhas mãos.
George inclinou a cabeça e recostou-se contra a parede da tenda, parecendo satisfeito. Olhando para a borda do livro, Eragon examinou as letras. Reslant era monge do quê? Uma pequena e secreta seita chamada Arcaena que se originou na área, perto de Coasta. Sua ordem, que perdura há pelo menos 500 anos, acredita que todo conhecimento é sagrado. Um indício de sorriso deu um ar misterioso ao rosto de Geode. Eles se dedicaram a coletar cada pedaço de informação existente no mundo e a preservá-los de um momento em que acreditam que uma catástrofe destruirá todas as civilizações da Alagaésia. Parece uma estranha religião, disse Eragon. E não são todas as religiões estranhas para aqueles que estão fora delas, opôs-se Geode. Eragon disse, eu também tenho um presente para você, ou melhor, para você, Ellen. Ele girou a cabeça, franzindo o senho de um modo interrogativo. Sua família era de mercadores, não era? Ela balançou o queixo em concordância. Você tinha familiaridade com os negócios? Uma luz brilhou nos olhos de Ellen. Se eu não tivesse casado com ele, ela indicou o marido com o ombro, eu teria assumido o controle dos negócios da família quando da morte de meu pai. Eu era filha única e meu pai me ensinou tudo o que sabia. E isso era o que Eragon esperava ouvir. Para Geode ele disse, você afirmou que estava contente com o que possui aqui com os Varden, e estou com quase tudo. Entendo. Entretanto, você se arriscou bastante para nos ajudar, a Brown e a mim, e se arriscou mais ainda para ajudar Horan e todos os outros de Carvajal, os piratas do Palancar. Eragon deu uma gargalhada e continuou. Sem sua assistência, o Império certamente teria nos capturado, e por causa do seu ato de rebeldia, vocês dois perderam tudo que lhes era mais caro em Term. Nós teríamos perdido tudo de qualquer maneira. Eu estava na falência e os gêmeos haviam me delatado para o Império. Era apenas uma questão de tempo até Lord Rishart me prender. Talvez, mas você ainda ajudou Horan. Quem pode culpá-los por protegerem seus próprios pescoços ao mesmo tempo? O fato é que abandonaram suas vidas em Term para roubar o Asa do Dragão juntamente com Horan e os aldeões. E pelo sacrifício de vocês eu serei sempre grato. Então isso é uma parte de meus agradecimentos. Deslizando um dedo por baixo do cinto, Eragon removeu a segunda das 3 esferas de ouro e presenteou Ellen. Ela encaixou na mão com a delicadeza de quem segura um filhote de pinta-roxo. Enquanto ela olhava para a pedra com encanto e Geode esticava o pescoço para ver por cima de sua mão, Eragon comentou. Não é uma fortuna, mas se forem inteligentes, saberão como fazê-la se multiplicar. O que Nazuada fez com aguardente me ensinou que existem grandes oportunidades para se prosperar em tempos de guerra. Ah, com certeza, deixou escapar Ellen. Guerras são o prazer dos mercadores. Para começar, Nazuada mencionou no jantar de ontem à noite que os anões estão com pouco estoque de hidromel e, como vocês facilmente suspeitariam, eles têm os meios para comprar quantos barris necessitarem, mesmo que o preço seja 1000 vezes o que era antes da guerra. Mas isso é apenas uma sugestão. Vocês podem achar outros mais desesperados ainda para negociar se procurarem com afinco. Eragon cambaleou para trás quando Ellen correu para abraçá-lo. Seus cabelos fizeram cócegas em seu queixo. Soltou-o subitamente envergonhada, mas a excitação a atacou novamente e ela ergueu o glóbulo cor-de-mel na frente do nariz e disse, obrigada, Eragon, muito obrigada. Ela apontou para o ouro. Isso eu posso usar, eu sei que posso. Com isso vou construir um império maior ainda do que o do meu pai. A esfera brilhante desapareceu em seu punho cerrado. Você acredita que minha ambição excede minhas habilidades? Será como eu disse, não fracassarei. Eragon reverenciou-a. Espero que você tenha sucesso e que seu sucesso beneficie a todos nós. Eragon reparou que veias salientes apareceram no pescoço de Ellen quando ela fez uma mesura para dizer. Você é muito generoso, matador de espectros. Novamente lhe agradeço. Sim, obrigado, disse Geode, levantando-se do catre. Eu não posso imaginar que mereçamos isso. Ellen lançou-lhe um olhar furioso que ele ignorou, mas, no entanto, é muito bem-vindo. Improvisando, Eragon acrescentou, e para você, Geode, seu presente não vem de mim, mas de Saphira. Ela concordou em deixar que você voe com ela quando ambos tiverem algumas horas livres. Para Eragon era difícil compartilhar Saphira, e ele sabia que ela ficaria chateada por não ter sido consultada antes de disponibilizar os seus serviços, mas depois de dar o ouro a Ellen, ele teria se sentido culpado de não dar a Geode algo com o mesmo valor.
Um véu de lágrimas cobria os olhos de Jode. Ele agarrou a mão de Eragon, apertou com firmeza e, sem soltar, disse: "Não posso imaginar honra maior. Obrigado. Você não sabe o quanto está fazendo por nós." Livrando-se do aperto de mão de Jode, Eragon dirigiu-se para a abertura da tenda, pedindo licença da forma mais educada que podia e se despedindo. Finalmente, após mais uma rodada de agradecimentos da parte deles e um humilde não foi nada, ele conseguiu escapar. Eragon sopesou Dómia Ab-Wirda e então olhou de relance para o sol. Não demoraria muito até que Saphira retornasse, mas ainda tinha tempo para resolver outra coisa. Primeiro, contudo, teria de dar uma passada em sua tenda. Não queria correr o risco de estragar Dómia carregando consigo pelo acampamento. Eu possuo um livro, pensou ele deliciado. Saiu trotando com o livro agarrado no peito, enquanto Blodgar e os outros elfos seguiam logo atrás. Pasta 20. Preciso de uma espada. Assim que o Dómia Ab-Wirda estava escondido em segurança na sua barraca, Eragon foi ao arsenal dos Varden, um grande pavilhão aberto, repleto de estantes com lanças, espadas, piques, arcos e bestas. Montes de escudos e armaduras de couro enchiam caixotes abertos feitos de ripas. O material mais caro, cota de malha, túnicas, coifas de armas e perneiras, estava disposto em armações de madeira. Centenas de elmos cônicos brilhavam como prata polida. Havia fardos de flechas ao longo de paredes do pavilhão, e entre eles estavam sentados cerca de 20 artífices ocupados na recuperação de flechas cujas penas tinham sido danificadas na campanha da Campina Ardente. Era constante o entra e sai de homens no pavilhão, alguns trazendo armas e armaduras para conserto, outros recrutas novos chegando para serem aparelhados, e ainda outros transportando equipamento pelo acampamento. Todos pareciam gritar a plenos pulmões, e no centro da comoção estava o homem que Eragon esperava ver, Frederick, o mestre armeiro dos Varden. Blodgar o acompanhou quando Eragon entrou no pavilhão, indo a passos largos na direção de Frederick. Assim que avançaram, os homens ali dentro se calaram, com os olhos fixos nos dois. Depois retomaram suas atividades, se bem que com passos mais rápidos e vozes mais contidas. Levantando um braço em sinal de boas-vindas, Frederick se apressou para ir ao seu encontro. Como sempre, estava usando sua armadura de couro peludo de boi, cujo cheiro era quase tão desagradável quanto teria sido do animal, além de uma enorme espada para 2 mãos pendurada atravessada nas costas, com o punho se projetando acima do seu ombro direito. "Matador de espectros", disse ele com voz retumbante, "em que posso servi-lo nesta bela tarde?" "Eu preciso de uma espada." O sorriso de Frederick apareceu através da barba. "Ah, eu estava me perguntando se você viria me fazer uma visita por esse motivo. Quando partiu para Helgreen sem uma lâmina na mão, pensei que talvez agora estivesse acima desse tipo de coisa. Talvez pudesse travar qualquer combate com magia. Não, ainda não. Bem, não posso dizer que lamento. Todo mundo precisa de uma boa espada, por mais experientes que possam ser na arte da conjuração. No final, tudo se resume a aço contra aço. Espere só para ver. É assim que essa luta contra o Império se resolverá, com a ponta de uma espada penetrando no maldito coração de Galbatorix. Eu apostaria meu salário de 1 ano na certeza de que Galbatorix tem a sua própria espada e que também a usa, apesar de ser capaz de estripar qualquer um estalando um dedo. Não há nada que se compare à sensação do bom aço nas nossas mãos. Enquanto falava, Frederick os conduziu até uma prateleira para espadas separadas das outras. "Que tipo de espada você está procurando?" perguntou ele. "Aquela Zarok que você tinha era uma espada para uma mão, se bem me lembro, com uma lâmina da largura de 2 polegares, 2 polegares do meu, seja como for, e de um formato adequado tanto para cortar como para estocar, não é mesmo?" Eragon fez que sim. O mestre armeiro deu um resmungo e começou a tirar espadas da prateleira, fazendo-as girar no ar somente para devolvê-las ao lugar com aparente insatisfação. As lâminas élficas costumam ser mais finas e mais leves que as nossas ou que as dos anões, graças aos encantamentos que eles impregnam no aço da forja. Se nós fizéssemos as nossas tão delicadas como as deles, as espadas não durariam mais que 1 minuto num combate antes de se entortar, quebrar ou ficar tão dentadas que não se poderia cortar nem queijo macio com elas. Seus olhos se desviaram velozes na direção de Blodgar. "Não é verdade, elfo?" "É exatamente como diz, humano", respondeu o elfo com uma voz modulada com perfeição.
Frederick concordou em silêncio e examinou o gume de outra espada para então bufar e a devolver para a prateleira. O que significa que qualquer espada que você escolha será provavelmente mais pesada do que a arma com a qual você está acostumado. Isso não deveria representar nenhuma dificuldade para você, matador de espectros, mas o peso a mais ainda pode perturbar o ritmo dos golpes. Agradeço seu aviso, disse Eragon. De nada, disse Frederick. É para isso que estou aqui, para impedir que o maior número possível dos Varden acabe sendo morto e para ajudá-los a matar tantos soldados de Galbatorix quanto for possível. É um bom trabalho. Deixando a prateleira, ele se dirigiu pesadamente a outra, escondida por trás de uma pilha de escudos retangulares. Encontrar a espada certa para alguém é uma arte. Uma espada deveria dar a impressão de ser uma extensão do braço, como se ela tivesse saído da sua própria carne. Você não deveria planejar o movimento dela, simplesmente deveria movimentá-la de modo tão instintivo quanto de uma garça ao mover o bico ou de um dragão com suas garras. A espada perfeita é a intenção encarnada. O que você quer é o que ela faz. Você parece um poeta. Frederick deu de ombros com uma expressão de modéstia. Há 26 anos que escolho as armas para homens que estão prestes a lutar. Depois de algum tempo, você fica impregnado disso até os ossos, levando sua mente a pensamentos sobre o destino e a fatalidade. E será que aquele rapaz que eu despachei com uma lança de ponta farpado ainda estaria vivo se eu lhe tivesse dado, em vez disso, uma massa? Frederick fez uma pausa, com a mão pairando acima da espada do meio da prateleira e olhou para Eragon. Você prefere lutar com ou sem escudo? Com, respondeu Eragon. Mas não consigo levar um escudo comigo o tempo todo, e parece que nunca tenho um à mão quando sou atacado. Frederick deu um tapinha no punho da espada e mordeu a beirada da barba. Hã? Quer dizer que você precisa de uma espada que possa ser usada sozinha, mas que não seja comprida demais para usar com qualquer tipo de escudo, desde um broquel até um pavês. Isso quer dizer uma espada de tamanho médio, fácil de brandir com um braço. Precisa ser uma lâmina que possa ser usada em todas as ocasiões, elegante o suficiente para uma coroação e resistente o bastante para rechaçar um cu. Ele fez uma careta. Não é natural isso que Nazuada fez. Essa nossa aliança com os monstros não pode durar. Gente como nós e eles nunca deveriam se misturar. Ele se sacudiu. É uma pena que você só queira uma única espada. Ou estou enganado? Não, Safira e eu viajamos demais para ficar carregando meia dúzia de espadas de um lado para o outro. Imagino que você tenha razão. Além disso, não se espera que um guerreiro como você tenha mais do que uma arma. A maldição da espada renomada é como eu chamo. Como assim? Todo grande guerreiro, disse Frederick, tem uma espada. Geralmente é uma espada que tem um nome. Ou ele mesmo lhe dá o nome, ou uma vez que ele tenha provado sua bravura com algum feito extraordinário, os bardos dão à arma um nome por ele. Daquele momento em diante ele tem de usar aquela espada. É o que se espera dele. Se ele se apresentar para o combate sem ela, seus companheiros guerreiros perguntarão onde ela está e imaginarão se ele está envergonhado do sucesso e se os está insultando ao rejeitar o reconhecimento que lhe concederam. E até mesmo seus inimigos podem insistir em esperar para lutar somente depois que ele tenha buscado sua célebre espada. Você vai ver. Assim que lutar com Murtagh ou fizer qualquer outra coisa memorável com sua nova espada, os Varden insistirão em lhe dar um título, e daí em diante passarão a procurá-la na sua cintura. Ele continuou a falar enquanto seguia para uma terceira prateleira. Nunca pensei que teria a felicidade de ajudar um cavaleiro a escolher sua arma. Que oportunidade! Minha sensação é que esse é o clímax do meu trabalho com os Varden. Escolhendo uma espada da prateleira, Frederick a entregou a Eragon, que inclinou a ponta da espada para cima e para baixo e então abanou a cabeça. O formato do punho não era o certo para sua mão. O mestre armeiro não ficou decepcionado. Pelo contrário, a rejeição de Eragon pareceu-lhe dar-lhe novo vigor, como se apreciasse o desafio que o cavaleiro encarnava. Apresentou-lhe então mais uma espada, e mais uma vez Eragon abanou a cabeça. O equilíbrio era muito para frente, para seu gosto. O que me preocupa, disse Frederick voltando para a prateleira, é que qualquer espada que eu lhe dê terá de aguentar impactos que destruiriam uma lâmina normal. Você precisa de um trabalho feito por anões. Seus ferreiros são os melhores, fora os dos elfos, e às vezes chegam a superá-los.
Frederick olhou bem para Eragon. Espere aí, estive fazendo as perguntas erradas. Como o ensinaram a bloquear e a se defender? Foi gume contra gume? Parece que me lembro de você fazer alguma coisa nesse estilo quando duelou com Arya em Fartendur. E daí? Perguntou Eragon, franzindo o senho. E daí? Frederick deu uma gargalhada. Não quero ser desrespeitoso, matador de espectros, mas se você atinge o gume de uma espada com o gume de outra, causará graves danos às duas. Talvez isso não tenha sido um problema com uma lâmina encantada como Zarok, mas não se pode fazer isso com nenhuma das espadas que eu tenho aqui, e isso se você não quiser trocar de espada a cada batalha. Uma imagem passou de relance pela cabeça de Eragon, das moças nos gumes da espada de Murtagh. Ficou irritado consigo mesmo por ter se esquecido de algo tão óbvio. Tinha se acostumado a Zarok, cujo fio nunca se perdia, que nunca mostrava sinais de desgaste e, ao que ele soubesse, era imune à maioria dos encantamentos. Nem mesmo tinha certeza se era possível destruir a espada de um cavaleiro. Não precisa se preocupar com isso. Protegerei a espada com magia. Vou precisar esperar o dia inteiro por uma arma. Mais uma pergunta, matador de espectros. Sua magia vai durar para sempre? Eragon franziu ainda mais o senho. Já que você pergunta, não. Somente uma elfa compreende como é feita a espada de um cavaleiro, e ela não compartilhou seus segredos comigo. O que eu posso fazer é transferir uma determinada quantidade de energia para uma espada. A energia vai protegê-la até que os golpes que teriam danificado a espada esgotem a reserva de energia. E quando isso acontecer, a espada voltará a seu estado original, e é bem provável que se estilhasse nas minhas mãos na vez seguinte em que eu entrar em combate. Frederick coçou a barba. Vou aceitar o que diz, matador de espectros. A questão é que, se golpear soldados por tempo suficiente, acabará esgotando os encantamentos, e quanto mais forte forem seus golpes, mais rápido os encantamentos desaparecerão, certo? Isso mesmo. Nesse caso, você deveria evitar lutar fio contra fio, por isso vai esgotar seus encantamentos mais rápido do que qualquer outro golpe. Não tenho tempo para isso, retrucou Eragon, irritado, transbordando de impaciência. Não tenho tempo para aprender um modo totalmente diferente de lutar. O Império pode atacar a qualquer instante. Preciso me concentrar em praticar o que já sei, não em tentar dominar todo um conjunto novo de técnicas. Frederick bateu palmas. Então já sei qual é a arma certa para você. Indo até um grande engradado cheio de armas, ele começou a remexer ali, falando consigo mesmo o tempo todo. Primeiro isso, depois aquilo, e então vamos ver a quantas andamos. Do fundo do engradado, Frederick puxou uma grande massa negra com uma flange na cabeça. Bateu na massa com uma junta de dedo. Com isso aqui você poderá quebrar espadas. Poderá romper cotas de malhas e amassar elmos sem que ela sofra nenhum dano, não importa o que você atinja. É uma clava, protestou Eragon, uma clava de metal. E daí? Com a sua força você poderá manejá-la como se fosse leve, como um caniço. Com ela você será um terror no campo de batalha. Será assim? Eragon balançou a cabeça. Não, esmagar as coisas não é o meu jeito preferido de lutar. Além disso, eu nunca teria sido capaz de matar Durza transpassando seu coração se empunhasse uma massa em vez de uma espada. Então só tenho mais uma sugestão, a menos que insista em ter uma espada tradicional. De outra parte do pavilhão, Frederick trouxe para Eragon uma arma que chamou de cimitarra. Era uma espada, mas não um tipo de espada ao qual Eragon estava acostumado, embora ele já tivesse visto entre os Varden. A cimitarra tinha um botão polido no formato de um disco, brilhante como uma moeda de prata, um punho curto feito de madeira coberta com couro negro, um guarda-mão curvo no qual estava entalhada uma linha de runas dos anões e uma lâmina de um só gume do comprimento de um braço estendido com um vinco fino de cada lado perto da espiga. A cimitarra era reta até cerca de um palmo da ponta, onde o lado sem gume se alargava para cima num pequeno bico, descendo delicadamente em curva para a ponta afiada como uma agulha. Esse alargamento da lâmina reduzia a possibilidade de que a ponta se curvasse ou mesmo se partisse quando atravessasse armaduras, e fazia com que a cimitarra se assemelhasse a uma presa. Diferentemente de uma espada de 2 gumes, a cimitarra era feita para ser brandida com a lâmina e o guarda-mão perpendiculares ao chão. O aspecto mais curioso da cimitarra era, porém, que o centímetro mais baixo da lâmina, o fio inclusive, era de um cinza perolado, substancialmente mais escuro que o aço liso como espelho até em cima.
O limite entre as duas áreas era ondulado como uma echarpe de seda dançando ao vento. Nunca vi isso antes, disse Eragon apontando para a faixa cinza. O que é? Chama-se Trizendal, disse Frederick, invenção dos anões. Eles temperam o fio e a espiga separadamente. O fio eles fazem duro, mais duro do que nós ousaríamos com o todo das nossas espadas. O meio da lâmina e a espiga eles recosem, de modo que o lado sem gume seja mais macio que o gume, macio o suficiente para se curvar e ter flexibilidade para sobreviver ao esforço do combate sem se quebrar como uma lima congelada. É assim que os anões tratam todas as suas lâminas? Frederick abanou a cabeça. Apenas com as espadas de um gume só e com as melhores espadas de 2 gumes. Ele hesitou e seu olhar foi dominado pela incerteza. Você entende por que escolhi essa arma para você, matador de espectros? Eragon entendia. Com a lâmina da cimitarra em ângulo reto com o chão, a menos que ele deliberadamente inclinasse o pulso, quaisquer golpes que recebesse nela atingiriam a face da lâmina, reservando o fio para seus próprios ataques. Lutar com a cimitarra exigiria apenas um pequeno ajuste no seu estilo. Saindo a passos largos do pavilhão, Eragon ficou a postos com a cimitarra. Levantando-a acima da cabeça, ele a trouxe para baixo sobre a cabeça de um inimigo imaginário, e então girou e investiu, derrubou para um lado uma lança invisível, saltou 6 metros para a esquerda e, num movimento brilhante, porém pouco prático, virou a lâmina por trás das costas, passando-a de uma mão para a outra. Com a respiração e os batimentos cardíacos calmos como sempre, ele voltou para onde Frederick e Bloodgun estavam esperando. A velocidade e o equilíbrio da cimitarra tinham impressionado Eragon. Não estava à altura de Zarok, mas ainda era uma espada esplêndida. Você escolheu bem, disse Eragon. No entanto, Frederick detectou alguma reserva na sua atitude. E ainda assim você não está plenamente satisfeito, matador de espectros. Eragon girou a cimitarra e fez uma careta. Só queria que ela não fosse parecida com uma faca de esfolar de tamanho exagerado. Eu me sinto bastante ridículo com ela. Ah, não dê atenção se os inimigos rirem. Não conseguirão continuar quando você lhes cortar fora a cabeça. Achando graça, Eragon fez que sim. Vou ficar com ela. Aguarde então um momento, disse Frederick, desaparecendo pelo pavilhão adentro para voltar com uma bainha de couro preto decorada com arabescos prateados. Ele entregou a bainha a Eragon com uma pergunta. Você chegou a aprender a afiar uma espada, matador de espectros? Com Zarok isso não seria necessário, seria? Não, admitiu Eragon, mas sei lidar bem com uma pedra de amolar. Posso amolar uma faca até ela ficar tão afiada que cortaria um pedaço de linha descansado sobre seu gume. Além disso, sempre posso retificar o fio com magia, se for preciso. Frederick gemeu e deu tapas nas coxas, soltando alguns pelos das perneiras de couro de boi. Não, não. Um fio fino como de uma navalha é exatamente o que não se quer numa espada. O chanfro precisa ser grosso, grosso e forte. Um guerreiro tem de saber manter o seu equipamento de modo adequado e isso inclui saber amolar sua espada. Frederick insistiu então em dar uma pedra